Shalom a todos nesta tarde. Eu tenho analisado o tempo que nós estamos vivendo. Segundo a perspectiva de tempo profético, qual nós nos encontramos hoje, nós emprestamos essa ideia do sistema protestante através do futurismo. E desse futurismo tem as vertentes chamadas o pré-tribulacionismo. Nesse quadro do futuro, de até então, que as pessoas olham que é o futuro que envolve os anos 2000 em diante, ou até mesmo dos anos 1900, ou até mais anteriormente, entre 1833 e 1844, com o movimento dos adventistas, movimento adventista que ainda não era a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles asseveravam que nós já estávamos no fim a partir dali. E tem o chamado preterismo, que é a linha de compreensão que segue uma linearidade de fatos, quer dizer, linear, quer dizer que segue uma linha de tempo, que ela tem um começo, ela tem um meio e tem um fim. Quem segue a linha preterista ou do passado é o sistema católico romano. E tudo ali aconteceu no passado. Que todas as profecias aconteceram no passado. Bem, vamos à análise dos fatos. O que realmente aconteceu, que as pessoas estão querendo entender, é que o fim da história, ou o chamado tempo do fim, ele começou a partir de quando Yahushua HaMashiach ele começa a anunciar o reino. O reino começa a partir daí. E nesse processo que ele vai anunciando o reino, porque o reino não é uma religião. O reino não é um sistema de cultos. O reino é algo que todas as pessoas conscientes e que também estão despertadas para a realidade, ou seja, elas começaram a entender que não precisa fazer algo para ser algo. Não precisamos fazer alguma coisa para ser alguma coisa. Não precisamos fazer alguma coisa para ter alguma coisa. Não precisamos de uma hierarquia para mandar em alguém para a gente ser o líder. O reino de Yahushua HaMashiach, o reino de Al-Hul-Hai é totalmente diferente do que pensamos. Então, da perspectiva de tempo que nós estamos vivendo hoje, o reino já foi inaugurado.
E a profecia que ele mesmo disse, olha, será pregado este, né, evangelho do reino para testemunho a todas as nações, então virá o fim. As pessoas perguntam, que fim está ele aqui situando na história? Aí o próprio contexto está dizendo lá. O fim é quando a cidade de Al-Shalahem é invadida e destruída pelos exércitos inimigos. Ali é o fim. Porque Yahweh determinou que o seu povo não ia fazer parte de nenhum tipo de reino físico. Porque ali ainda era um resquício do reino antiquado, do reino que já estava ultrapassado, do reino que era o trono físico de Davi ou Daúde. Então, o verdadeiro rei, ele não ia reinar num trono físico, ele ia reinar através da sua palavra, pelo Ohaviur, ou seja, seria ele reinando nas pessoas, porque elas aceitaram ele por Ohaviur, ou seja, por o amor incondicional. Então, o amor incondicional é o que rege o reino de Yahushua. Este reino não é deste mundo. Os reinos desse mundo tentam querer passar uma aparência, ou tentar colocar um verniz de amor, mas não vai existir, porque esse Orhaviur, ele é gerado pela palavra, naqueles que creem no seu nome. Aqueles que creem no seu nome recebem o reino. Nós se tornamos filhos e filhas de Alvo Ulhai Rodshua. Não precisamos provar para alguém que somos do reino, porque cada um é que vai ter sua percepção pessoal que faz parte deste reino. O reino dele é um reino que os atributos interiores, os atributos internos e não atributos externos, que envolve um trono, que envolve a sede do trono, que é um castelo ou um palácio, que envolve uma cidade que é a sede do reino, a sede do poder daquele reino. Todos os seres humanos seguem esse modelo, mas jamais eles podem reinar dentro do ser humano. E esse reino que os seres humanos impõem uns aos outros é o reino que é da força, e não um reino do sentido da palavra, desse reinar, quer dizer, dele realmente, não é que ele controle a nós, é que nós realmente respondemos ao seu chamado, respondemos de forma recíproca a um relacionamento com ele, e não num tipo de contrato de ir para algum lugar bom porque ele está me dando algo bom, mas é muito mais do que isso. É num relacionamento, é numa intimidade e não numa formalidade religiosa, numa formalidade de dogmas, numa formalidade de rituais vazios
que realmente todas as religiões do mundo vivem essa máxima: fazer alguma coisa para ter alguma coisa. Fazer alguma coisa para ser alguma coisa. Fazer penitências para se sentir perdoado. Fazer trabalhos missionários para receber o mérito que realmente fez a lição de casa, para que o líder daquela denominação, religião, ele mesmo é de que vai dar o aval: olha, você realmente foi aprovado. Não, isso não é reino. Isso são apenas sistemas humanos que usam conveniências sociais, usam conveniências psicológicas, conveniências socioeducacionais até, para que as pessoas realmente se sintam bem comportadas. No reino dele, ninguém vai se sentir bem comportado. Os que são nascidos de novo não precisam se bem comportar para fazer algo, para ser algo, para ter algo. Eles já são mesmo. Eles já estão coadunados, eles já estão fazendo, porque são realmente, são mesmo nascidos de novo. Eu não estou aqui para provar se eu sou nascido de novo. Eu apenas digo: sejam o que realmente cada um diz o que é, ou que cada um diz o que diz ser. Eu só sei que nós estamos vivendo em um tempo do pós-guerra. Pós-guerra? Por que o pós-guerra? Porque o epicentro de todas as batalhas, como eu escrevi nesse texto, que há um hiato na história humana que deixa muitas pessoas perplexas. Em que tempo nós estamos agora nas profecias? Quando começou o fim? O fim, na realidade, começou na destruição da cidade. A mensagem do nome Al-Rush Homer Hushai, que traz o nome, foi anunciada naquela época, de uma única vez. E foi um trabalho pleno e satisfeito. Eles não levavam a mensagem por motivos religiosos ou por motivos de uma nova doutrina. Eles levavam porque eles entenderam, compreenderam que o reino já estava começando dentro deles. Eles tinham que levar a mensagem ao mundo, mas de uma forma a não fazer com que as pessoas elas comecem a fazer as coisas dentro de padrões éticos ou dentro de um ajustamento moral. Não é para depois fazer um culto, ou abrir um templo, ou abrir uma sinagoga, ou abrir uma casa de oração, como as pessoas falam. Não, eles tinham que levar a mensagem, um testemunho, de que todos os seres humanos, eles devem realmente viver de uma forma simples, de uma forma todo mundo compreendendo uns aos outros, praticando como chama? Praticar a bondade, a prática da bondade, a prática da justiça, a prática do amor incondicional, é isso. E não cobrar nada em troca. E não fazer isso por motivos, por qual motivação de engrandecimento pessoal ou de promoção
de uma marca, de uma logomarca, de uma religião nova. É tão verdade que quando Yahushua HaMashiach esteve aqui nesse plano, aqui nessa terra, ele fazia as coisas e não queria que fosse ele autoproclamado que ele estava fazendo alguma coisa. Ele não fazia as coisas para ser notado, para receber elogios. Ele fazia porque realmente ele é mesmo. Ele é tudo isso. Ele é bom e humilde de coração. Ele não fez nenhuma coisa para ser alguma coisa, nem ter alguma coisa. Ele não fez aqueles milagres para chamar a atenção, para buscar uma promoção de fama, uma promoção de ele ser o rei. Até quando constrangeram, coagiram ele ser rei de forma coerciva, forçada, ele rejeitou ser o rei. Porque o reino dele não é desse mundo. E os seus que o seguiram fizeram a mesma coisa, praticaram a mesma coisa. Quando eles foram testemunhas oculares de que ele, quando ele morreu lá no madeiro. Quando ele morreu lá no madeiro, eles ficaram tristes, eles ficaram desolados. Mas ao ressurgir dos mortos, eles compreenderam. Faltava a eles abrir os olhos, que eles estavam cegos. Só que a morte dele é muito mais do que a gente pensa. A morte dele foi um marco único, que é como se fosse uma singularidade espaço-temporal. Que a partir daí, tudo o que foi do velho sistema de coisas, do velho sistema que envolve as concupiscências da carne, que envolve todos os desejos da carne, todos eles morreram no madeiro, todos eles, é como se a humanidade num todo coletivo morreu com ele, porque ele se tornou o último da espécie humana. Ali naquele momento ele era o último Adão, e quando ele morreu, todos morreram, desde Adão até o último habitante do planeta que ainda vai nascer, já morreu com ele. Só que tem uma coisa, como ele morreu como o último Adão, ele ressuscita, ele ressurge dos mortos, e só que aqueles que creem no seu nome ressuscitam com ele logo no momento que crê. Ou seja, essa é a diferença, que quem crê no seu nome já faz parte dessa morte, de como fosse um homem representando um todo coletivo da humanidade. Todos morrem, tanto os bons quanto os maus. Mas morrem para quê? Morrem para ressuscitar. Só que tem uma coisa, quem morre para o pecado, ressuscita já com ele, já está ressuscitado com ele. Não precisa ressuscitar. E não precisa fazer alguma coisa para ressuscitar. Não precisa fazer alguma coisa boa para ressuscitar. Já ressuscitou. Isso é algo dentro da dimensão não física, ou a dimensão metafísica, espiritual, muito profunda. E aqueles que não creem no seu nome, não ressuscitaram ainda. E se morrerem na iniquidade, vão ressuscitar sim, para a ressurreição, onde todos serão julgados. Ressalto mais uma vez, quem crê em Yahushua HaMashiach, no seu nome,
não há condenação para esse, ou seja, já ressuscitou. Vocês que creem no seu nome, que forem emergir no seu nome, se vocês creram dentro mesmo, do íntimo de vocês, vocês já ressuscitaram. Agora, o mundo que não crê, a maioria do mundo que não crê, está morta. A maioria dos seres humanos, a maioria estão mortos, e por isso que sentem que estão se sentindo que algo se perdeu dentro dele, algo está perdido, que é tipo assim, algo que eles perderam e eles não sabem em que direção isso se perdeu. Você sabe o que foi que se perdeu? É que o último da espécie humana foi assassinado, foi morto, mas ressurgiu dos mortos. Só que esses que não estão no nome, que não estão na palavra da vida, estão mortos. É por isso que eles fazem todas as coisas e não se satisfazem. Fazem algo para ser algo e não se satisfazem. E aqueles que creem já no seu nome fazem todas as coisas, mas não para se satisfazer, mas porque já são satisfeitos. Então, esse que é o reino de Al-Rush Al-Shahai. Não precisa ninguém ser ensinado por alguém para que, olha, eu preciso ser ensinado por alguém para que eu ressuscite. Não caia nessa. Não caia na mão de alguma pessoa que se diga que é o líder. Líder para ensinar alguém a ressuscitar, não existe isso. Líder para ensinar para a pessoa morrer para o pecado, não existe isso. Essa morte é quando a pessoa compreende que a morte foi um fato único dentro de uma época singular e única. É por isso que o fim aconteceu a partir da destruição de Al-Shalem. Por quê? Porque essa mensagem ela foi levada como testemunho, dito boca a boca, olho no olho, face com face, e não foi levado ensinamentos de postulados teológicos, de livros. Não foi levado o ensinamento da Bíblia naquela época. Foi levada a boa nova de que aquele que veio aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Yahweh esteve na forma humana e ele mesmo sentiu a frequência negativa de cada ser humano e a frequência positiva. Ele sentiu a frequência positiva das pessoas que fazem o bem. E por causa da motivação religiosa, ele via que a pessoa tinha que fazer, não pela religião, ele dizia, façam para vocês louvarem a Yahweh que é o Abiur, o pai de vocês, que está no Shalom Yahweh, acima de vós. E aqueles que faziam coisas negativas, ele disse, vai, te arrepende, não peques mais. Simples isso. Mas os seres humanos colocaram tantas coisas, colocaram tantas minúcias, tantas regras e tantas regras ditatoriais, que são regras que afligem, são fardos que as pessoas não conseguem largar os fardos. Estão presas a cordões umbilicais, que são levados pelo sentimento religioso. O reino de Al-Rush Al-Shahai não é um sentimento. É muito mais do que um sentimento. É a própria vida manifestada. Vida e caráter. Que a vida dele é que está habitando naquela pessoa. É uma questão de vida e caráter. Não é uma questão de religião boa ou religião má. Religião certa ou religião errada. São 5 religiões oficiais. O judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo.
Essas 5 religiões oficiais, ainda tem outras, tem o zoroatrismo, tem o barraísmo, tem as crenças ufológicas, tem as crenças espíritas, mas todas elas seguem a mesma máxima: fazer alguma coisa para ser alguma coisa. Nenhuma delas consegue dizer para você ser sem fazer algo. Até o budismo diz para a gente não fazer nada, mas faz sim. Você tem que fazer alguma coisa para ser alguma coisa. No islamismo, a pessoa tem que seguir toda a regra do Corão, do Al-Corão, para ser alguma coisa, para merecer aquelas virgens ou merecer o paraíso. Sempre fazendo algo para ser algo. No judaísmo, as pessoas têm que ser praticantes da Torá, têm que ser um esmero, tem que se esmerar, quer dizer, se esmerar na prática da Torá, tem que ou seja, se dedicar de uma forma tão profunda à prática para ser um bom, quer dizer, judeu, ou um bom Yahudi. Mas tudo isso são formas externas, mas está muito longe do reino. Em resumo, as religiões que se baseiam em obras meritórias para ser alguma coisa e ter alguma coisa é o judaísmo e o cristianismo. O judaísmo, por causa do ultrazelo, né, formalista da Torá, ultraformalismo da Torá para ser praticado, e o cristianismo tem que realmente praticar todas as penitências, porque para ser alguma coisa. É uma forma de salvação por obras meritórias, através do sofrimento, através da penitência. Mas isso não tem nada a ver com o reino. O islamismo são obras meritórias por submissão ao Alcorão. Também isso não é o reino. O budismo, a salvação pela iluminação, porque tem que alcançar o nirvana. Isso também é fazer alguma coisa para ser alguma coisa. Também não é o reino. O hinduísmo, a pessoa tem que pagar o seu karma, fazendo alguma coisa boa para ser alguma coisa, mas também passa por processos de, como é que diz, esses processos de estados alterados de consciência profunda, ou seja, eles chegam a um estupor, a um tipo de culto bizarro, onde as pessoas se sangram, se mutilam, tomam banho num rio sujo. São coisas, ou seja, são coisas aberrantes, são coisas realmente bizarras. Também é fazer algo para ser alguma coisa, ou fazer algo para ter alguma coisa. Também não faz parte do reino. E aí as crenças místicas da nova era é a mesma coisa. É fazer alguma coisa para ter alguma coisa através de você canalizar poderes. Só o fato de querer canalizar já é querer fazer alguma coisa para ter alguma coisa. E se for nas religiões ou em sociedades secretas, as pessoas têm que participar por graus ou graduações na maçonaria, na Rosa Cruz, nos templários, infinidades de sociedades secretas. A pessoa tem que alcançar o conhecimento filosófico esotérico dos antigos. Falando sobre esse tema, sobre eles, as sociedades secretas, todo esse sistema dessas sociedades secretas vem do sistema
dos anjos caídos que ensinaram segredos ocultos, só que esses segredos eles canalizam energias negativas, energias maléficas, para disfarçar em boas obras. Então, tudo começou na Babilônia, com os segredos das religiões de mistérios, que passou para o Egito. Esses segredos passaram para os cabalistas. É daí que vem a Cabala. A Cabala veio da Babilônia. É diretamente um sistema das profundezas do abismo de coisas ocultas que os anjos caídos querem passar para as pessoas como se fosse algo muito bom. Mas não é. Dos cabalistas passaram esse conhecimento, essa filosofia oculta para os esotéricos do gnosticismo. O gnosticismo revirou de cabeça para baixo essa situação e criou a chamada a gnose cristã. E a gnose cristã filosófica criou pelo neoplatonismo, pela chamada a filosofia oculta do escolasticismo, que começou na Igreja Católica Romana, criou-se o cristianismo. Então, o cristianismo ele é um sistema que usa símbolos ocultos, e esses símbolos ocultos ocultam, de fato, a realidade, a história real. Ou seja, eles deslocaram os personagens, ou seja, por um tipo de anacronismos temporais. O que é o anacronismo? É você deslocar algo de uma história para outra história. Ou seja, não existia esse personagem Jesus na época do primeiro século, mas eles forçaram a barra e criaram um personagem que não existia, e ele existe hoje através da psicologia reversa, de dizer, olha, é verdade, é verdade, é verdade, mesmo sendo mentira, mas é verdade. Vou continuar no outro áudio. Então, o cristianismo ele está todo metaformoseado de incrustações do paganismo. O paganismo significa culto à natureza, culto às forças da natureza. Na natureza, e a própria natureza, ela se amálgama a você, se você se faz uma simbiose com a natureza, e se torna uma entidade, um divino, um Deus. Divino, divus, deva, vem tudo da palavra que significa anjo caído, né? Deus significa anjo caído. Então, desse culto à natureza ao paganismo, ou seja, o cristianismo, ele pegou toda a sistemática do sistema do culto pagão, e aí ele criou uma religião que fez uma simbiose com todas as entidades e fez uma fusão, no que gerou um sistema híbrido. Já pensou você pegar todas as religiões do mundo e você fundir apenas em um tipo de sistema triuno? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nesses três estão sintetizados todos os deuses do mundo em uma trindade. Essa é a forma externa do culto. Mas a forma interna, esotérica, secreta, Deus, na realidade, Deus é Lúcifer. O Filho é o que chamam Nimrod, e o Espírito é Semiramis. Ou pode ser também Deus, é Baal. Entendo? O Filho é El. Quer dizer, não, Deus é El, o Pai, o Filho é Baal,
E o espírito é a deusa, Ishtar, Astarote. Então foi assim que eles criaram o cristianismo. E o sistema cristão é um sistema que ele não é nada original. Eu faço uma pergunta: em todos esses cultos há uma coisa de original? De todos esses cultos que eu mencionei dessas religiões, nada é original. Tudo são reciclagens, empréstimos, são um tipo de sistema da velha, né? da velha e caduca idolatria babilônica, egípcia, greco-romana, e que agora os místicos tornaram isso a chamada alquimia, metamorfosearam tudo. Ou seja, o protestantismo ele teve muita influência das sociedades secretas, se as pessoas não soubessem como isso é sério, da influência do chamado sionismo. Então, nada disso é o reino. Ou seja, tudo que vocês olharem que usa algum tipo de arquétipo, algum tipo de símbolo, algum tipo de doutrina externa, e que diz que essa é a realidade, é a verdade, pensem primeiro, raciocinem, não sejam ludibriados, acordem. O reino de Alrush Hormel-Shihai começou quando ele esteve aqui nesse plano, nesse planeta, nesse mundo. E o fim do mundo começou na destruição da cidade, quando ele mesmo diz que seria uma tribulação qual nunca houve na Terra, foi a grande tribulação. Por isso que ele diz, fujam para os montes. Ele falou disso aí. E os pregadores do sistema futurista, da vertente do futurismo, que é pentecostal, neopentecostal ou batista, dizem que aquela tribulação ainda vai acontecer ainda numa perseguição, em uma época apocalíptica de perseguição, onde todo mundo será perseguido. Isso já aconteceu, não precisa isso acontecer. É por isso que estamos há 2000 anos da história que esconderam tudo de nós. O fim, ele já começou desde a destruição da cidade para cá. A pregação da mensagem foi pregada naquela época. E eles estavam esperando por nós, da nossa época tecnológica, para que essa mensagem fosse pregada para nosso tempo? Não. Nós estamos num futuro pós-guerra, um futuro apocalíptico. É como se a gente estivesse do fim de lá para cá, estamos, o fim na realidade, o fim mesmo, ele não é agora para a nossa época, ele já começou. O fim do mundo é um processo, e esse fim aconteceu na destruição da cidade para cá. A destruição da cidade de Jerusalém é o epicentro de todas as guerras. Até da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Até da destruição de Hiroshima e Nagasaki pelas bombas atômicas. As guerras que ocorreram na Idade Média também é um resultado de tudo isso. E a propósito, onde estava a Igreja Católica quando foi pregada a mensagem? Não existia. Onde estava a Igreja Batista quando foi pregada a mensagem? Não existia. Onde estava a Igreja Metodista? Não existia. Onde estava a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não existia. Onde estava a Igreja Pentecostais, a Assembleia de Deus, quando foi pregada a mensagem? Única vez, não existia. E agora, depois que eles surgiram, saindo da Igreja Católica, porque essa mensagem de retomar a pregação, porque diz que é o ID, para pregar o mundo inteiro até chegar aos confins da terra. Primeira coisa, não é a mensagem do reino, não é o verdadeiro evangelho, porque esse evangelho que estão pregando é no nome do culto oficial
do sistema da Igreja Católica Romana, que é o gnosticismo, que vem da Cabala, que vem da religião de mistérios. Então, essa mensagem, a mensagem verdadeira do reino, ela foi até de forma, e Augusto usou uma parábola, são 12 horas as horas do amanhecer, né? Da parte clara, que a gente chama dia. E vem a noite que ninguém mais trabalha. Significa que a mensagem foi pregada num amanhecer perfeito, num dia perfeito, e não numa noite escura da Idade Média, porque a Idade Média começa com a Igreja Católica. E aí, quando surgem as igrejas protestantes, quando surge a reforma de Martinho Lutero, o fim já estava determinado, já tinha determinado o fim da história humana. E para que surge novamente essa mensagem reiterada, replicada agora da forma aos moldes do culto oficial cristão, ou do culto oficial cristão protestante? Como foi que nasceu essa mensagem do sistema protestante? Foi na época das 12 horas, da parte clara, ou foi no começo que começa a escuridão que culmina com as 12 horas de todo o sistema que agora está num eclipse? A resposta é que esse sistema protestante foi criado na parte escura, onde não se deve trabalhar. E que esses trabalhadores foram autorizados por Augusto para trabalhar, para levar a mensagem? Eles acham que foram autorizados, mas não foi. Segundo a história, Martinho Lutero, ele era da Igreja Católica Romana, mas também era Rosa Cruz, segundo diz a história. E foi a partir daí, com patrocínio dos Rosa Cruzes, da época dos gnósticos, que ele fez uma cisão, fez uma separação entre a Igreja Católica e o novo sistema que surge, que é o sistema protestante. Na verdade, o sistema protestante é um braço político que tinha a aparência religiosa, que tinha um vestígio religioso para ocultar as suas ambições políticas e também de controle econômico, porque os templários já estavam financiando essa história toda. E os Rosa Cruzes, que recebiam donativos dos templários, é que financiaram o protestantismo. Para quê? Para causar essa divisão no mundo, para criar no mundo um mundo de tese e antítese. A tese como é que chama? A tese é o catolicismo e a antítese é o protestantismo. E a síntese é um governo onde protestantes e católicos e de todas as religiões vão estar abrigados na mesma tenda religiosa. É numa religião mundial, seria isso. Então, assim que foi criado o sistema. O sistema protestante que começou as chamadas, as nações soberanas europeias protestantes, e por que pareça, foram as que prosperaram mais. Mas, tanto de um lado quanto do outro, tanto católicos e protestantes, colonizaram os continentes não habitados, colonizaram a África, colonizaram a Ásia de uma forma dura, de uma forma tirana e dominadora mesmo, despótica. E esse foi o resultado aí da pregação da mensagem do Evangelho cristão. São apenas motivos humanos
terrenais, ambições territoriais. Foi isso que aconteceu. Mas o reino já estava anunciado. Ainda bem que foi anunciado o reino há muito tempo. Ainda bem que a mensagem foi pregada uma vez. Hoje que nós queremos ir ao Yahushua, nós só estamos hoje aceitando o reino que já foi estabelecido. O evangelho verdadeiro do reino que já foi pregado. Uma salvação que é só você crer para que você realmente faça parte do reino. Mas não se iluda. Não queira fazer alguma coisa para ser algo. Porque não é assim que funciona o reino. Bem, esse é o meu recado, a minha contribuição, estou deixando para cada um, que cada um realmente acredite. Quem creu em Yahushua, ou quem crê em Yahushua, Homer Hushai, que está escrito em Yohanan, capítulo 5, verso 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida perpétua, eterna. Não entre em condenação, mas passou da morte para a vida. Palavras do próprio Yahushua Homer Hushai. Então, quem passou da morte para a vida quer dizer que já ressuscitou com ele. Não precisa ninguém ressuscitar agora. Basta crer. Ou seja, se obedecermos a sua palavra, e ele disse, não, mas e os mandamentos para obedecer? Sim, quem crê, somente os vivos é que vão realmente cumprir os mandamentos. Os mandamentos revelam quem já está morto. Agora, quem crê no seu nome recebe o poder para se tornar um filho de Yahushua, ou Yahushai, Yahushua Homoshai. É ele que nos dá esse poder pelo seu nome, ele coloca dentro de nós tanto querer quanto efetuar aquela vontade de cumprir a sua palavra e até obedecer seus mandamentos. É porque ele nos ressuscita. E quem crê no seu nome já ressuscitou. Os mortos não podem obedecer os mandamentos. Eu guardo o Shevuliah, o sétimo da semana, somente pela vida que hoje vive em mim é que eu faço isso. Se nós não adulteramos, se nós realmente não fazemos nada de cometer pecados para a morte, é porque estamos vivos. As pessoas que matam, que são assassinos, são psicopatas, eles já estão mortos. Os corruptos desse mundo, da corrupção política, passiva e ativa, já estão mortos. As mulheres que estão se prostituindo no mundo, se prostituem porque já estão mortas. Mas no dia que essas mulheres crerem no seu nome, elas ressuscitam e elas não vão mais fazer o que faziam. O fumante veterano não fuma mais porque ressuscitou. É isso que é ressuscitar. Mas não precisa nem ressuscitar fisicamente, porque a palavra dele já nos ressuscitou. A gente vai ressuscitar de uma forma tão automática que vai aparecer com um corpo novo, porque a gente já está ressuscitado. Tem a vida, já temos a vida. Não tem como condenar alguém que está na vida. A vida de Yahushua Homoshai é a nossa justiça. Então, estamos na vida. Creiam que estão na vida. Parem dessas obras mortas, de dizerem para fazer alguma coisa, para elas serem alguma coisa, que elas não serão pelas suas palavras. Elas somente serão, somente são, se elas crerem somente em Yahushua Homoshai. Esse é o meu apelo a todos. Somente o poder de Yahushua Homoshai é que vai fazer a diferença em cada um. O reino já está plantado em cada um. E ele vai voltar. Mas ele não vai voltar para estabelecer um reino. Ele vai voltar para manifestar o reino que estabeleceu dentro de cada um.
É por isso que vai ser uma surpresa. Yahushua HaMashiach não é Jesus Cristo, que Jesus Cristo é uma forma codificada de Júlio César, Júlio César. E foi eles que escolheram Júlio César. Os Yahudim, rebeldes, se tornaram esse pejorativo judeu, judaico. Pilatos perguntou: a quem vocês querem que eu solte? A Yahushua, o Mehoshihai, ou a Barrabás? Aí eles disseram: Barrabás, mas ele não é o rei de vocês? Nós não temos nenhum rei a não ser César. Pois é, escolheram César. E aí, escolheram César e deram César. E aí esse César se tornou Jesus Cristo. Mas os judeus, eles rejeitam a história de alguém que morreu no madeiro. Eles rejeitam, porque sabe por que os judeus rejeitam a história de Yahushua HaMashiach? Porque eles têm uma vergonha tremenda, eles carregam uma vergonha que a rede disse: olha, aquela cidade vai ser destruída. Vocês sabem os falsos profetas que ele falou, que iam enganar-se por seu Deus escolhido? Eram os falsos profetas que diziam na época que a cidade não seria destruída. É por isso que o judaísmo hoje usa todas as desculpas, subterfúgios para dizer: olha, nós não acreditamos nele, mas eles não querem admitir que foi esse que advertiu eles severamente: olha, a cidade de vocês vai ser destruída. E aí foi aí que começou o fim. A cidade foi destruída antes da mensagem ser anunciada ao mundo. E foi anunciada. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Isso antes, menos de 100 anos, eles pregaram a mensagem. Para todas as nações. Testemunho, não é ensinamento de Bíblia. Porque hoje, todos precisam da Bíblia para testemunhar. Eles não precisaram da Bíblia. Eles simplesmente testemunharam e viram que ouviram. Eles foram testemunhas oculares. Eles viram Yahushua HaMashiach. E os 12 que pregavam também viram, se foram outros que pregaram, mas que estavam naquela mesma linha de tempo, naquela época singular. Foi isso que aconteceu. Eu posso falar isso mais, e eu sei que eu estou dizendo a realidade. Eu estou dizendo a emetiul, a verdade mais dura, que é para qualquer religião ou para qualquer orgulho nacional. Para aqueles que estão usando um proselitismo profético: olha, tem que pregar mensagem porque para apressar a volta de Jesus. Do Júlio César, não tem como. Eu só sei uma coisa: eu vejo que o grupo aqui fica se digladiando com controvérsias, com uma guerra que não tem fim. Qual é o tipo de nome? O nome é este, Yahushua HaMashiach. E não tem outro nome. O pessoal pode chamar o que quiser chamar. Estão até querendo dizer que o Uruha Yahushua é Uruhira. Bem, é o que ele assiste, como você entende. Mas a questão agora é praticar o reino. Ver o reino de uma forma simples. Sem fórmulas. Sem postulados complexos. Vivam apenas. Yahushua está vivo. Yahushua vive quem realmente crê nele. Ninguém pode nos condenar. Ninguém pode dizer alguma coisa. Isso é pessoal, é de cada um. A salvação é pessoal de cada um. Eu não sigo homens. Não vou seguir homens, nem vou seguir as vozes que não seja a voz dele. Um querube, um ser, um celestial, um anjo, pode me dizer alguma coisa. Mas quem dá a última palavra é Yahushua HaMashiach. Por isso que Yahushua seja com todos.
E a Baruch de Al-Hurrai, a Yahweh Shalem dele, seja com todos. Esse é o meu apelo. Tenham uma boa tarde. Shalem a todos.